Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. No Viver Mais de hoje, vamos tomar um café com o advogado Rui Farias. Vamos falar sobre a questão da acessibilidade nos imóveis. Obras úteis para o condomínio, elas podem ser realizadas desde que deliberadas pela maioria dos condôminos. E hoje também no Viver Mais, vamos tomar um café com o Dr. Alain para falar sobre um problema que atinge muita gente, a hiperidrose, ou seja, o excesso de suor. A cirurgia, que é a simpatectomia que a gente faz, ela faz uma vez e o tratamento é definitivo. E ainda um bate-papo com o nutricionista Rafael Vasconcelos, como evitar os excessos nas festas de final de ano. Mas a gente pode usar algumas estratégias, por exemplo, ir para a ceia hidratado. O Viver Mais está no ar. Vamos tomar esse café juntos? E a gente começa o Viver Mais recebendo aqui o Dr. Alain Pontes. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais, um brinde à vida, Dr. Alain. Dr. Alain, que é cirurgião torácico. E a gente veio aqui para falar de um assunto que muita gente desconhece, né, Dr. Alain? Sudorese, é esse o nome? É a hiperidrose. Hiperidrose. Isso. Hiperidrose, o que é hiperidrose? Hiperidrose, na verdade, é o excesso, né, do suor. É o excesso dessa sudorese. De uma maneira anormal, né, que o corpo não está preparado. Existem basicamente dois tipos. Tem a hiperidrose primária, que é a que a gente atua, o cirurgião torácico atua, e a hiperidrose secundária, que é a generalizada. Como seria a hiperidrose primária? São aqueles pacientes que têm em alguma área do corpo um excesso de suor localizado. Basicamente, é mão, pé, no rosto, couro cabeludo e na região da axila, são as mais comuns. Diferente da generalizada, que é aquele paciente que muitas vezes chega no consultório em busca de uma solução, mas infelizmente a gente não consegue dar. É aquele paciente que sua em excesso no corpo todo. Esse paciente, infelizmente, a gente tem que investigar sim se existe uma causa, né, médica por trás dessa condição, né, porque não é normal a pessoa suar tanto, né, mesmo que ela seja generalizada, mas que infelizmente a gente não consegue operar. A primária, sim, a gente da cirurgia torácica consegue intervir e promover um tratamento definitivo. Bom, doutor Alain, quando se fala em suor, a gente entende que suar faz bem, né? Quando não acha que não suar é que está o problema. Mas suar em excesso e nessas partes que o senhor coloca é uma doença e existe tratamento. Perfeito. É assim. Como é que a pessoa percebe que está nesse estágio 1 e que necessita de um profissional como o senhor? Perfeito, Ian. No começo da vida, lá na primeira infância, os pais já percebem que o paciente, ou o filho, ou a filha, já tem algum grau de excesso de suor. Muitas vezes chega no consultório uma mãe dizendo: doutor, desde bebê, que quando engateava, meu filho deixava marcas de suor no chão. Então aí a gente já liga um alerta de que aquele paciente pode sim ser portador da hiperidrose primária, que é uma doença genética, deixar claro que é uma doença genética. Então muitas vezes existe algum parente na família já com essa condição. Tá? E aí a gente preenche outros critérios para fechar o diagnóstico de que aquele paciente tem hiperidrose primária. Muita gente, o senhor disse que tem e que existe um grande número de casos no Brasil, mas desconhece, acha que não tem um profissional, que eu imaginava que fosse um dermatologista, mas é um cirurgião torácico que faz esse tratamento. Isso, o definitivo sim. Na verdade, a dermatologia ela pode atuar em conjunto com a gente da cirurgia torácica e dar um certo tipo de tratamento para o paciente. O que eles fazem basicamente? Prescrevem soluções tópicas para passar, né? Então, paciente que tem hiperidrose na mão, por exemplo, pode passar alguma pomada que dá um certo qualidade de vida, né? Melhora, e o Botox. Né, que é o que o pessoal da dermatologia fornece, é o Botox. Infelizmente, o Botox não é definitivo. Né? Precisa ficar reaplicando com uma certa frequência, basicamente de 6 em 6 meses, e o paciente muitas vezes não quer, ou por causa dos custos, ou por causa
condição de ter que ficar se reaplicando constantemente. A cirurgia, que é a simpatectomia que a gente faz, ela não. Ela faz uma vez e o tratamento é definitivo. Então, em qualquer pessoa de qualquer idade que tenha essa hiperidrose pode se submeter a essa cirurgia? Perfeito. Eu gosto de fazer quanto mais novo, melhor. Sim. Porque evita os constrangimentos que a doença fornece, né? Por exemplo, um adolescente que vai enfrentar o início da puberdade, vai começar a paquerar, a pegar na mão. E tá com a mão molhada. Isso. E aí, quando a gente faz com uns 8 anos, 7 anos, a gente consegue evitar todo esse mal-estar para aquele paciente. Uma coisa que eles reclamam muito é na hora de fazer prova, né, que eles molham toda a prova. Alguns relatam que a prova chega a se desmanchar de tanto chega suor. a esse nível, doutor Alain. E muita gente que tem esse problema de hiperidrose não sabe que tem tratamento. Que tem tratamento. Exato. Então é um alerta, Um alerta, né? isso é Porque o senhor importante. falou não só no constrangimento, mas tem outros problemas que ocasionam a hiperidrose? além do- Basicamente é o mal-estar social, né? Baixa autoestima, muitas vezes eles ficam reclusos, introspectivos, evitam se relacionar por causa disso. Né? No meio corporativo, quando a pessoa deixa isso a se postergar para a vida adulta, eles são realmente umas pessoas mais afastadas, né? Evitam cumprimentar as pessoas, sempre tem aquele gesto de enxugar a mão aqui na calça antes de apertar a mão. Isso quando a gente fala da palmar. Quando a gente passa para axilar, tem Pronto. outros Eu problemas. já ia questionar isso. Quando a hiperidrose ela se manifesta, doutor Alain, é nesses pontos que o senhor falou, axila, mão, Pé, rosto, ou ela pode ser sinalizada só em um local? Porque tem gente que sua muito debaixo dos braços. Pode ser só na mão, pode ser só na axila, só no rosto, uma combinação entre elas. A mais comum é mão e pé junto, tá? Que a gente chama palmar plantar. Essa, de longe, é a mais comum e são os pacientes que mais se beneficiam do procedimento. Independente do local, o caso é cirúrgico. A única saída é cirurgia. Definitivo, sim. Aqui em Fortaleza, todo cirurgião torácico faz esse procedimento. Eu decidi me simples, especializar. É simples ou não? É basicamente 1 hora de cirurgia, a gente consegue fazer os dois lados, porque a gente tem que operar bilateralmente. Senão o paciente fica com a mão suando e a outra quente. Tá? Então, os dois lados a gente opera 1 hora de cirurgia. Bom, o senhor disse, doutor Alain, que na infância já é possível detectar, Sim. né? Mas digamos que acho que é um problema comum, é porque a pessoa sua mesmo. É e psicológico. É psicológico, é emocional. Deixa de besteira, É, tem muito disso. Enxugue a mão, lave mais as mãos, né? Até chegar a entender que se trata de uma doença e que tem cura. Por exemplo, então aí a pessoa fica naquela de que não, deixa levar, e chega na fase da maturidade com esse problema. Também é possível reverter em qualquer idade? Em qualquer idade é possível reverter. O que acontece é que, provavelmente, aquele paciente já mais velho, tem mais anos de vida, então foi mais exposto à poluição, foi mais exposto a doenças respiratórias, infecciosas. Provavelmente o pulmão dele pode ter alguma aderência, dificultar o processo da cirurgia, mas não impede. Tá? O ideal é que a gente faça realmente nas idades mais jovens. Quanto mais jovem, melhor. Quanto mais jovem, para melhor. se livrar desse problema da hiperidrose, que o senhor disse que traz o constrangimento social, Total. mas ocasiona outros problemas também. Sim. Né? A gente tem estudo mostrando a correlação da hiperidrose com o Ok. aumento da taxa de suicídio em alguns Sério? países. Sim. Infelizmente, sim. A hiperidrose pode levar pacientes ao suicídio, doutor? Quando a doença se manifesta, né, nesse cunho psicológico, baixando a autoestima do paciente, pode sim ser relacionado a uma depressão e, infelizmente, aumentar a taxa de suicídio. Sim. Em alguns estudos a gente tem essa correlação. Tá, então só pra gente concluir aqui, a hiperidrose é genética, É genética. né? Se você tem, o seu filho pode ter tido um caso na Em família. algum caso na família. sim. Na família. É curável, né? Tratamento Tem definitivo. cura e é possível resolver o problema. E o alerta, se há uma coisa que eu queria questionar, esse suor, ele tem odor? Na algumas axila vezes? pode estar associada a bromidrose, que é a doença com mau odor da região da axila. Sim, elas podem estar associadas. Mas normalmente é o suor puro, né? Cristalino, hialino, sem odor.
Mas sim, podem estar associados. A hiperidrose axilar pura junto com a bronquidrose. Mas Pode que bom existir. saber esclarecer, porque como o senhor disse aqui no começo da nossa conversa, muita gente tem o problema, acha que não tem solução, mas é procurar um cirurgião torácico exatamente. que resolve. Então vamos resolver para viver mais e bem saudável, né, Isso. doutor Alain? Foi uma alegria, viu? Tê-lo Prazer aqui foi no meu. Viver Mais, um brinde à vida. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. Viver Mais está de volta e agora tendo a alegria de receber aqui o advogado Rui Farias. Seja muito bem-vindo ao Viver Obrigado. Mais, doutor Rui. Agradeço o convite. Bom, eu trouxe aqui o Dr. Rui Farias para a gente falar de um assunto bem interessante, os direitos e deveres, digamos assim, de proprietários, inquilinos de imóveis. Esse é um assunto que está muito evidente. O proprietário de um imóvel, de apartamento principalmente, ele tem direito de fazer uma transformação nesse imóvel? Depois vocês vão entender por que eu estou fazendo essa pergunta. Vamos lá, hoje em dia a gente tem uma realidade que é uma realidade inquestionável, que é de muitos imóveis que tem aqui construídos já, que as pessoas adquirem eles e têm o interesse de fazer uma reforma, de fazer uma renovação. O que acontece? Se forem reformas simples, reformas que não envolvam nenhum tipo de mudança estrutural no apartamento, por exemplo, quebrar uma parede. Isso Quebrar não uma é parede simples. não é simples. Ah, Trocar um piso, se você for trocar um piso, não é uma mudança tão significativa. Se você for fazer uma textura na parede ou algo do tipo, você não vai criar impactos à solidez estrutural do prédio. Cuidados que você precisa ter são quando você começa a mexer em paredes, quando você começa a mexer em teto ou em alguma forma coluna que possa prejudicar. Nesses casos, primeiro, você tem que fazer isso acompanhado de um profissional habilitado que possa lhe dar a certeza de que o que você está fazendo é algo que não vai prejudicar o prédio. certo. Segundo lugar, você tem que informar aos representantes do condomínio, em especial ao síndico, de que isso vai ser feito e que você está fazendo da forma adequada. Bom, quando o senhor diz tem que comunicar ao síndico, aí que começa, né, a dificuldade. O síndico diz que não pode, aí é o caso de buscar um especialista na área. A discussão de condomínio, a relação de condomínio nunca é uma realidade fácil. É inquestionável quando você Cada um mora quer ter muito direito, né? e o dono poucos de si. deveres, né? Às Tô vezes, pagando, pago em dia, quero né? desse jeito, tem que ser dessa forma. Aham. Mas, havendo alguma resistência do condomínio, você como condômino, seja inquilino, seja como proprietário, você tem o direito de suscitar, de questionar e de levar uma discussão dessa a uma assembleia de moradores. E se o que você estiver fazendo não for nada que prejudique o seu direito como proprietário ou como inquilino ou a solidez do prédio, não deve haver impedimentos. Ou se o que você for fazer seja respaldado, que você faça e seja feito da forma como você se compromete, não é para você ter objeções. Mas aí quando a gente fala em adaptação, Certo. né, os prédios mais antigos, principalmente aqui em Fortaleza, não são adaptados para pessoas já de uma certa idade, que estão na longevidade, que precisam Acho que não só isso, há pessoas de necessidades especiais como um todo. Né? especiais, Aham. exatamente. Aí nesse caso, como Nesse entrar caso, no acordo? nesse caso, eu acho que grande parte das mudanças que ocorrem, elas não são mudanças essencialmente estruturais. O que, via de regra, se tem que fazer é uma adaptação de colocar um corrimão, fazer uma rampa de acesso, alargar um pouco a porta para poder ter acesso, às vezes, a um cadeirante. Aí já né? não é tão simples. É uma mudança que ela vai depender muito do tipo de alteração que vai ser realizada no imóvel. Em princípio, essas mudanças que a gente comentou aqui não são mudanças dessas tão relevantes. Por quê? Uma coisa é você alargar 10 centímetros, 20 centímetros uma porta. Você não está tirando a estrutura da parede, você está simplesmente adaptando. Outra coisa é você derrubar uma parede porque tem uma sala maior, porque quer incorporar um quarto à sala. Nesses casos, sendo uma parede estrutural, é essencial que você passe por um profissional para fazer um estudo e valide, e que o profissional que vai executar seja um profissional que siga o que foi determinado lá. Mas no caso, doutor Rui,
em que momento se deve procurar um advogado, um profissional para fazer essas adaptações, essas mudanças? É comum chegarem ao seu escritório em busca desses direitos? Infelizmente, existem divergências entre moradores que não querem que seja feito nenhum tipo de mudança ou se sentem incomodados com esse tipo de mudança. Mas o trabalho do advogado, ele acaba sendo um trabalho, às vezes, anterior, até para aconselhar o síndico também, dizer para o síndico qual é o limite do que ele pode fazer, porque o síndico também tem que ser uma pessoa razoável, que entenda que a pessoa está fazendo uma mudança para adaptar e não querendo derrubar ou colocar em xeque a estrutura do prédio. Até para uma questão de vida saudável, de convivência harmônica, claro. Não, digo essa mudança, essa adaptação de qualidade de vida. Não é porque você pessoa. Simplesmente, esteticamente, acha que é melhor ter uma porta que tem uma largura maior. Então, nesse aspecto, o síndico ele precisa ser aconselhado também para saber até onde ele pode ir, para que isso não vire uma discussão pessoal de pode ou não pode, sim, do que eu tenho direito ou que eu não tenho. Então, um primeiro aspecto é esse, o síndico tem que estar bem assessorado. Num outro aspecto é o proprietário, se ele sentir que está havendo, ou o inquilino, que está havendo uma rejeição e essa rejeição é infundada, aí sim é o caso dele procurar um advogado. Porque, via de regra, espera-se que as pessoas consigam se entender. E a relação com o advogado, ela depois que passa do aconselhamento e não dá certo, ela pula para justiça. Bom, no caso dos prédios que estão sendo construídos, hoje já tem essa preocupação com a acessibilidade, né? Aí no caso de não ter e tem que buscar esses direitos na justiça, quando não tem um acordo, Aí né? também é complicado, se a gente estiver falando, tem uma diferença no condomínio. Tem a área privativa, que é a sua, e tem a área comum. Externa. Quando você está falando da sua área comum, foi meio que a gente já conversou. Isso. Quando a gente fala da área privativa, melhor. Quando a gente fala da área comum, o condomínio, primeiro, ele tem que ter a consciência e a obra, no caso uma obra dessa, é uma obra que ela é extremamente útil para o condomínio. Dentro do que prevê a nossa legislação civil, obras úteis para o condomínio, elas podem ser realizadas desde que deliberadas pela maioria dos condôminos. Ou seja, precisamos realizar uma obra que viabilize a construção de uma rampa de acesso na entrada, coloque corrimão, que é o que tem acontecido. Muito, muito. Uma obra dessa pode até ter rejeição de algumas das pessoas que estejam no condomínio, mas se a maioria dos condôminos aprovar, ainda que você tranquilo. Discorde, é levada adiante. É diferente de obras que são obras estéticas. Você quer colocar uma fonte bonita no prédio, você quer contratar um pintor para pintar o teto da... Isso daí você precisaria de um código de 2/3, que seria uma obra que a gente chama de voluptuária, uma obra que é uma obra mais de melhoramento desnecessário e estético do que uma coisa que vai dar utilidade ao imóvel. Agora, doutor Rui, o interessante é que não fosse necessário chegar à justiça para adaptar um local onde se vive, para dar mais qualidade de vida, principalmente, né? A minha Agora, profissão, chegar a esse consenso... a minha profissão é de advogado e eu digo para os meus clientes que eu odeio a justiça. Eu, por mim, prefiro resolver as coisas de uma forma consensual, que você dialogue com as pessoas e cheguem ao denominador comum. O problema é que, em relação entre pessoas, nem sempre se consegue chegar a esse denominador. Não é um advogado que vai dar esse discernimento. E eu já participei de muitas reuniões de condomínio e a gente sabe como é que a coisa pode descambar, né? Infelizmente, tem gente que não se entende. Você está nas redes sociais? Quem quiser Estamos, saber nosso mais escritório detalhes? está no RDA Advogados, Rodrigues de Albuquerque Advogados. E nós estamos também no Facebook, como Rodrigues de Albuquerque Advogados. Então, para quem quiser tirar dúvidas. Ficamos à disposição, é um prazer aqui a gente poder contribuir, tirar dúvida de quem tem. E não vamos brigar, né? Vamos não. É Resolver melhor. as coisas na paz, resolva na as coisas consensualmente, que é melhor para o juízo de todos. Bom, no próximo bloco eu vou conversar com o nutricionista Rafael Vasconcelos, que vai dar dicas. Dezembro chegando. Isso remete a quê? Com melança, então tem que ter cuidado também nisso. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Doutor Rui, foi uma alegria tê-lo aqui no Viver Mais. Igualmente. Um brinde à vida. Prazer. Sem confusão, né? Rapaz, tento possível sim, né? Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.
Viver Mais está de volta e agora sim, recebendo aqui o nutricionista Rafael Vasconcelos. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Obrigado. Um brinde à vida. E vamos dar dicas aqui para as pessoas não se excederem com as ceias natalinas. Nossa, é assim, a gente precisa manter o equilíbrio, né? A gente tem algumas estratégias que a gente pode usar, tá sempre bem hidratado. O sistema que reconhece a fome e a sede é o mesmo sistema, então muitas vezes você tá com sede e come, entendeu? Então assim, a gente se manter hidratado, a gente fazer atividade física. A atividade física ela regula muito essa questão da fome e saciedade, né? A gente comer bastante o que a gente chama os nossos FLVs, frutas, legumes e verduras. Vez. É. Frutas, legumes e verduras. Mas não dá no Natal para trocar o peru, a farofa, o pernil, né, Rafael? Não. Por isso. Eu acho que é a questão do próprio equilíbrio, né? A gente precisa aproveitar, é um bem-estar social, né? É um momento que você se reúne com as pessoas que você ama, provavelmente. Então, assim, você tem que participar daquilo. Mas a gente pode usar algumas estratégias, por exemplo, ir para a ceia hidratado, fazer uma atividade física no dia antes de você fazer uma atividade física, que aí você aumenta esse saldo calórico que você pode ter, né? Você pode fazer uma refeição mais cedo rica em fibras, rica em gorduras boas, que aumentam essa questão da saciedade e não ir com tanta fome para a ceia. Essa dica é interessante. Mas quando você fala como nutricionista da ceia, de comer algo com a gordura boa, em que alimentos a gente encontra essa gordura boa? Essas gorduras boas a gente pode encontrar na castanha, nozes. Tem a castanha do Brasil, né, que depois conhece como castanha do Pará, a castanha de caju, o azeite, o abacate, as oleaginosas em geral, que também costumam fazer parte dos pratos mais tradicionais, geralmente bem acompanhado de castanha, então ela como entrada mesmo. Então assim, são alimentos que provocam uma saciedade, né? Juntamente com a fibra, né? Por isso que o nutricionista às vezes coma fibra, escolha carboidratos mais complexos, mais ricos em fibras, é para melhorar essa questão da saciedade. Mas digamos que tem aqueles que não se controlam, né? Não tem esse controle e acabam comendo. E depois da ceia? Como tirar os excessos? O que a gente deve fazer? Assim, depois da ceia a gente tem que tomar cuidado para não estar querendo. Toda compulsão demais tende a causar uma restrição depois e às vezes se torna uma restrição muito aguda, né? E o contrário também é verdadeiro. Toda restrição demais acaba gerando uma compulsão depois. Por isso que a gente costuma sempre bater na tecla desse equilíbrio. Mas depois é procurar fazer refeições mais leves, né? Eu costumo dizer que após as refeições é interessante você comer uma laranja, que ajuda no processo. Independente de ser uma feijoada, Independente, né? Porque a vitamina C da laranja, essa questão da feijoada e de ser laranja, da própria couve, isso é uma coisa que foi implantada pela própria Organização Mundial da Saúde para absorver mais ferro e combater a anemia. Isso é uma coisa implantada e isso acabou se tornando cultural. A palavra-chave é equilíbrio. É equilíbrio. Antes você pode olhar e ver tudo que a mesa oferece e fazer melhores escolhas. Por exemplo, assim, o que eu costumo negociar comigo as quantidades e o que eu amo mais, né? Antes de eu ir uma refeição que eu gosto muito, eu negocio as quantidades comigo, assim. Será que eu reconheço o meu tipo de fome? Essa minha fome é uma fome de desejo, é uma fome que eu tô... De ansiedade? De ansiedade, é uma fome física. Então, assim, a minha barriga tá doendo. Eu tento reconhecer a minha fome e negociar as quantidades e eu procuro olhar tudo que a mesa vai me oferecer antes. O que eu amo mais? Eu amo muito aquele peru, eu amo muito esse frango aqui, mas hoje eu vou ficar satisfeito com aquele frango, porque na próxima vai ter aí eu como o peru. Então eu acho que é essa questão da negociação. Eita, esse nível aí de negociação não é para qualquer deve ser para nutricionista. Não, é um trabalho, né? Assim, mas assim, eu costumo dizer para aproveitar, porque eu acho que se você tiver aquela restrição de você, eu não vou comer aquilo, não, e daqui a pouco você vai querer comer tudo de uma vez. Tem uma coisa que a gente chama na nutrição, que é o mindful eating, que é o que tem de mais moderno na nutrição, que é comer com atenção plena. Quando você comer, você prestar atenção na textura do que você está comendo, qual a sensação, qual a emoção aquela comida te remete, e comer devagar, porque isso vai fazer o teu sistema te deixar saciado mais rápido. Até porque às vezes a gente está comendo aqui... E no celular. O peru, não é nem isso que eu quero dizer, além disso, mas você está comendo aqui o peru, aquele arroz muito recheado, mas de olho na sobremesa. Bom, eu estou comendo aqui, mas ainda tem a sobremesa, tem aquele
mousse, tem isso. Então, é focar no que está comendo naquela hora. Exatamente. Então, assim, para a gente fazer uma ceia prazerosa, sem remorso, depois dê aí 3 dicas-chave para quem vai fazer aquela ceia farta e não se arrepender depois. Não passar mal, porque muita gente come e acaba indo passar o resto da noite de Natal no hospital, né? Eu costumo dizer que uma refeição completa, assim, ela é uma refeição com uma fonte de proteína, uma fonte de gordura boa, que nós falamos, e uma fonte de carboidrato. Quanto mais complexo o carboidrato, melhor, menos poder engordativo ele tem. Quanto mais complexo, quanto mais rico em fibras. Então, você costuma dizer que você poderia escolher uma boa proteína, né? A proteína é o peru, isso. geralmente é as saladas, Chester, né? Se você gosta de salada, escolher uma boa salada que vai te ajudar na questão da saciedade, né? Se tiver alguma opção de carboidrato, algum arroz que você goste muito, alguma coisa, coma também, mas comedido e coma com atenção. Aquela dica de... A dica é comer com atenção. Comer com atenção, comer... E tirar um pouco o foco dessas festas de só na comida. Tem gente que pensa só na comida e pensar no real sentido da coisa toda do Natal. Bacana, né? Isso. Bacana conversar com as pessoas, que a comida Interagir não seja o também, foco, isso. né? Tirar um pouco o foco da comida também. Olha aí, tá aí as dicas para você ter uma ceia prazerosa, sem excessos, não passar mal e desfrutar de tudo, não é isso? Você tá nas redes sociais? Como é que a gente acha você lá? No Instagram é Rafa Vasconcelos, com 2 E's. Nós também, o Viver Mais está também nas redes sociais, tem o nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Você segue a gente aí no Instagram, tem prêmio para você, vai lá no meu Instagram que tem um presente de Natal sensacional para quem acompanha o nosso programa. E também estamos no Facebook. Então, prudência, equilíbrio e o Natal vai ser lindo. Com certeza. Pois é nesse clima de equilíbrio que a gente encerra o Viver Mais de hoje, brindando a vida. Feliz Natal, Feliz Rafael. Natal. Sem excessos. Sem excesso. O Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.